Estamos de volta para a nossa segunda parte, Papo de Bodega. O tema é a terrível semana da família Bolsonaro, né? Com centro aí no Banco Marcha, não foi não, Clodoaldo? É isso aí, né? Um escândalo multimilionário aí envolvendo Flávio Bolsonaro, o candidato à presidência da República, e o já conhecido há alguns meses do brasileiro, que era completamente desconhecido, é o Daniel Vorcaro, né? Que é o ex-dono do Banco Master e agora presidiário. Eu queria ser muito amigo desse Vorcaro. Queria ter pelo menos 10% da amizade que Flávio Bolsonaro tem desse Vorcaro. Eu que... E é assim, é uma amizade generosa, pô, é uma amizade de parceiro, de irmão. O cara pedir 134 milhões para fazer um filme. Será que se eu pegasse um dinheiro desse, eu acho que ele não ia se importar de ficar com uns 2 ou 3 milhões, ou 6 milhões para comprar um apartamento. Um apartamento não, uma casa luxuosa, né? Como é que chama o nome? Triplex, É um triplex. uma mansão. Uma mansão, isso. Uma mansão luxuosa. E aí eu acho engraçado que tem um amigo meu, menino, amigo de infância, vivia numa vida difícil, de luta, de batalha, viu os pais ali na agricultura, e hoje em dia ele está fora da cidade. Aí eu sempre converso com ele, tiro onda com ele, brinco, que a amizade é tudo, né? Mas ele sempre defendendo o lado bolsonarista. E não tem defesa, minha gente. Você vê, é coisa provada, é real, vai defender como? Não tem defesa. E é Lula 2026, é tetra. É... Então, minha gente, eu gostaria de fazer uma crítica, né, meus amigos, certo? Que nunca me mandaram 61 milhões, nem 61 reais. Pra mim, eu quero arrumar um amigo desse, né? Que ele disse que era normal, não foi, Flávio Bolsonaro? Não, foi uma fala de amigo. E aí, meu irmão, me manda aí 134 milhões aí, por favor. E aí ele pegou o resumo, né, da história, da parte de Flávio Bolsonaro, é que ele pediu 134 milhões. Ele mandou 61 milhões para a justificativa é fazer um filme, né, que estão fazendo Bolsonaro, a gente já citou aqui na última parte. E ele mandou 61 milhões para Flávio Bolsonaro só mandou 2 milhões para fazer o filme. Essa foi Eles são acostumados a fazer rachadinha, né? Não é a primeira vez. Isso aí não é rachadinha, não. Isso aí é uma abertura depois de um terremoto, rachando tudo. Mas então, gente, por que a gente nunca ouviu falar no Banco Master? A gente conhece Banco Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Nubank, um banco novo aí e tal, tudo mais. Por quê? A maioria dos bancos já é em função do cliente normal, como a gente, aqui de Alagoinha, né? Pessoas que têm uma renda pequena e deixam lá algum dinheiro na poupança, rendendo, ou então na conta corrente mesmo para usar durante o mês. E os bancos valem-se desse valor que está no seu nas suas caixas para emprestar dinheiro a outras pessoas e assim elas lucram. Todos os bancos também emitem várias possibilidades de investimento, né? Investimento ligado ao crédito rural, tem os próprios CBS, que é um tipo de título, né? O que é um título? Você chega no banco e dá 100 reais no título, num papel, e esse papel está escrito: daqui a 2 meses você volta e eu vou te devolver o valor que você me deu mais os juros. Então, o Banco Master não funcionava assim como esses bancos normais, apenas na questão de títulos mesmo, de ativos financeiros, investimentos, imobiliários, tal, tudo mais. Então, por isso que ele não era um banco normal. Esse banco já existia desde os anos 90, é um banco antigo, só que desde que Vorcaro, que é o cara que está em voga, né, nas últimas semanas, comprou, houve um crescimento astronômico desse banco. E esse banco se envolveu, e esse Varcaro se envolveu em festas luxuosas, né, conviveu com pessoas superpoderosas, ministros do STF, deputados, senadores, né, e há uma possibilidade de que ele tenha corrompido a República, né, não Clodoaldinho. É isso aí, né? Inclusive saíram essa semana algumas trocas de mensagem entre Eduardo Bolsonaro,
Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, né? Reveladoras, não é verdade? Porque agora, como é que diz, Eduardo Bolsonaro, ele não é apenas o interlocutor de Trump com Bolsonaro, mas agora ele é produtor executivo também do filme, né? O nome do filme é Dark Horse. Vocês já viram, gente? Não vejam. Não vejam esse filme, porque parece que é muito ruim. Eu vi uma cena... Sai em setembro. Pois é, sai em setembro. Não vejam. Vocês viram a cena? Tu viste a cena, Vinícius? Não. Ave Maria. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu vou procurar. Então, minha gente, aí ele é rico, certo? É de família rico, Daniel Vorcaro, só que não dessa escala dos bilionários, né? O pai dele era do ramo imobiliário, lá em Minas Gerais, ele é mineiro. E aí ele entrou nessa onda de banco, ficou rapidamente bilionário e começou a se envolver com futebol, com empréstimo no varejo e tal, tudo mais. Qual foi a grande sacada dele? Foi vender esses títulos, certo? E com o dinheiro que ele comprava esses títulos, ele comprava outros títulos mais baratos. Só que boa parte desses títulos já eram classificados como podres. Quais são os títulos podres? São aqueles que dificilmente serão pagos por outras pessoas, por pessoas endividadas, ou então empresas, nesse caso, tal, tudo mais. E ele colocava esses títulos podres como ativos, ou seja, como possibilidades de pagar as pessoas por outros títulos, tal, tudo mais. Enfim, esses assuntos financeiros são bastante complicados para nós. Resumindo, cachorrada. Cachorrada, né? Não, Vinícius. Cachorrada, palhaçada, safadeza, pilantragem. Sendo que qualquer banco tem um limite de emprestar dinheiro que é em nome da soberania nacional. Porque imagina se a gente precisa de crédito e todos o dinheiro dos bancos estão aí emprestados, tal, tudo mais, não tem mais como captar. Então existe o FGC, que é o Fundo de Garantia dos Créditos. Ou seja, todo banco tem que manter no mínimo aquele valor de crédito. E era isso que ele estava burlando. Por quê? Não pode botar nesse fundo títulos podres. E essa é a parte ilegal, e era aí que ele estava lucrando. Porque ele estava vendendo a juros altíssimos e comprando baratíssimos os títulos podres. E aí, como todo novo rico, ele não se contentou com o lucro, né? Ele logo tentou se apoderar das pessoas mais influentes, né? Pessoas andando em jatinhos, né? Como o deputado Nicolas Ferreira, financiando pessoalmente figuras da extrema-direita como Tarcísio e a própria campanha de Bolsonaro, financiando de modo milionário. Não, eu estou mostrando aqui a Vinícius as cenas do filme, entendeu? Pois é, muito feia, né, a atuação do homem. Mas com esse valor de 62 milhões, eu acho que ganharia o Oscar, né, se fosse empregado. Mas ele só empregou 2 milhões porque ele colocou no bolso o resto, né? Pronto, em resumo, um golpista, bilionário, fraudulento, que se aproximou da política e escolheu um lado para se aproximar da política, que foi a direita. Então foi notícia essa semana, acho que na segunda-feira de manhã, a operação contra Ciro Nogueira. Quem é Ciro Nogueira? Ciro Nogueira é uma figura política conhecidíssima no Brasil, presidente do PP, é senador pelo Piauí, e ele é um dos grandes caciques, do modo que se chama, do Brasil. E ele foi preso, dentre outras acusações, porque recebeu uma mesada mensal de R$500 mil por mês. Para atuar, assim como nós falamos aqui no início, né, você recebe um dinheiro de um plano de saúde, vira deputado e defende os interesses desse plano de saúde. Então, ele era um deputado, recebia uma mesada para influenciar a favor de Vorcaro. E qual era o problema de Vorcaro? Estava ficando claro no Banco Central, isso no tempo que o presidente do Banco Central era nomeado por Bolsonaro, estava ficando claro que ele estava se usufruindo de títulos podres. E o Banco Central já estava fechando as cordas com ele, já estava fechando as contas dele, já estava com um processo interno instaurado.
E aí, quando Lula entra e nomeia o novo presidente, o atual presidente do Banco Central decide botar para frente as investigações. Quando essas investigações começou a citar várias pessoas, inclusive a família Toffoli, né, lá do STF, Toffoli a PGR denunciou e foi parar no Supremo, e Toffoli acabou ficando com a causa e segurou. E a gente passou um mês sabendo que tinha algum problema envolvendo Vorcaro e o Banco Master, só que sem saber o que é. Depois disso, né, a Polícia Federal passou a ter acesso às contas e deu no que deu. Pronto, Ciro Nogueira. Agora, o que é que Ciro Nogueira tem a ver com Bolsonaro? O governo Bolsonaro foi o seguinte: era dividida a parte ideológica e a parte econômica. A parte ideológica era isso: a galera que odeia mulher, a galera que odeia gay, a galera que odeia negro, a galera que odeia todas as minorias, representadas pelo próprio filho Bananinha, Eduardo Bolsonaro, que está agora lá nos Estados Unidos trabalhando com o Brasil, né? Inclusive líder do gabinete do ódio. E tínhamos a parte econômica, que era liderada por Paulo Guedes, com um aval. Inclusive, recentemente, no documentário do jornal O Globo, sobre a história do jornal O Globo, o atual presidente da Globo afirma que apoiava, assim como apoiou o Collor em 89, apoiava a política de Paulo Guedes. Só que o que é que faltava para Bolsonaro? Bolsonaro teve, sim, um Congresso muito bom, um Senado, assim, favorável a ele, um Congresso também. Só que Bolsonaro não conseguia falar com o Congresso. E aí passou 2 anos sem fazer nada, até o dia em que Bolsonaro fez um casamento com o Centrão. E foi o seguinte: eu fico com a parte ideológica, a parte econômica continua, e todo mundo apoia, a Globo apoia, o Congresso apoia, e o Centrão me ajuda a governar, a apoiar as minhas propostas, inclusive a reforma da Previdência. E qual foi o acordo? Ciro Nogueira seria um dos caciques, seria o ministro das Relações Institucionais, o ministro da Casa Civil de Bolsonaro. E ele era chamado de primeiro-ministro. Por quê? Ele era um parlamentar que tinha força de governador. Porque Bolsonaro, todo mundo sabe, não conseguia trabalhar mais de 4 horas por dia, né? Problemas de saúde, ficava lá. Saía naquele cercadinho, ficava xingando as pessoas, ficava rindo da pandemia, ficava fazendo isso, e não governava, e Ciro Nogueira governava. Ou seja, e além do mais, é uma pessoa que ele é chamado de irmão tanto pelo Vorcaro quanto por Flávio Bolsonaro. Certo? Então aí nós fechamos a parte de Ciro Nogueira. Vamos ver como é que esses escândalos aí vão repercutir nas próximas pesquisas, né? Porque eu acho que semana que vem nós teremos pesquisas aí. Espero que o eleitor veja direitinho em quem votar, né? Não votar nesse pessoal que está envolvido até o pescoço nos escândalos de corrupção e só pense no próprio bolso, né? Não pense no povo. É muito dinheiro. Eu queria pedir a vocês, nós somos tão amigos, né? Vocês não tem como me arrumar, não. 134 milhões. Vou falar com o Vorcaro. Olha, assim, vou falar um pouco aqui de política. É rapidinho, só para dar um toque na galera aí de Alagoinha, quem está acompanhando aqui o programa do Sábado Total, programa muito interativo, bom, bem qualificado. A Alagoinha está de parabéns aí à rádio, porque está com esse programa da gente, que acho que idealização, né, sua, né? E chamou o Clodoaldo, Milcinho, Wagner, a gente está lá nos bastidores só programando e aguentando nosso enchimento de saco, mas é assim mesmo. Aí eu queria dizer que quando a população for votar, vocês votem nos candidatos aí que estão ajudando o nosso município, que é muito importante, e candidatos que sejam do lado do partido do PT, né? Assim, não necessariamente do partido, mas candidatos que apoiem o lado da esquerda. É muito importante. Pode ser um do PSD, que é do partido de Raquel, pode ser um candidato do PT, ou de outros partidos aí que estejam com a esquerda. É muito importante. Isso aí, do PP não. O candidato a deputado federal da Alagoinha, se não me engano, foi contra... PSD.
Não, é PSD, né, agora, mas ele foi contra a reforma da Previdência. Acho que na época da reforma trabalhista ele não tinha conseguido se eleger, se eu não me engano. Aí eu não lembro. Mas, ó, Ciro Nogueira é do PP. Não vote em PP. Aí, enfim, aí qual foi o rolê? Esse FCG, como eu disse, tem um determinado limite, não estou com ele aqui agora, mas é o mínimo que tem. Aí surgiu a história da emenda Vorcaro, porque ano passado ele fez uma emenda constitucional para ampliar a quantidade desse fundo de crédito. Ou seja, a pedido de Vorcaro, ele fez uma emenda para que o banco pudesse, o banco de Vorcaro, o Banco Master, pudesse emprestar mais dinheiro de forma fraudulenta. E aí é isso que está se chamando a emenda Vorcaro. E aí é um outro exemplo, é isso mesmo. O Congresso brasileiro ele é formado por pessoas de classe média alta. A grande burguesia, os bilionários, não vão deixar de ficar sem fazer nada em casa, né, que é o que eles mais fazem, para estar no Congresso. Então, eles pagam as pessoas, né? A gente lembra da época do Petrolão que as empresas pagavam partidos, pagavam milhões a partidos, para que, assim, pagava... Eu me lembro que na campanha de Dilma contra Aécio, pagava tanto ao PT quanto a Aécio. Sempre mais a Aécio, né, pela preferência, mas para que não atrapalhe aqueles deveres. E... Enfim. Enfim, né? Vamos ver aí como é que vão ser os desdobramentos nesses dias aí. Mas, assim, é uma tentativa que a direita vai perpetrar, eu acho que é ligar o Banco Master ao governo Lula também, né? Eu acho que é uma tentativa que eles vão fazer. Mas, pelo que a gente percebe aí, Daniel Vorcaro, ele é um eleitor assíduo da direita, então ele beneficiava muito mais o pessoal da direita, né? E tal. Aí agora o pessoal está falando que Daniel Vorcaro financiou um documentário de Lula, mas nós veremos que o volume de financiamento foi muito menor do que o financiamento para o filme de Bolsonaro, né? E, bom, e além desse financiamento altíssimo, nós temos também gente como ACM Neto, que está também ligado ao escândalo do Banco Master, também Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, ou seja, a maioria de direita. Inclusive, tem muita gente que diz que esse escândalo do IP é para tirar o foco do Banco Master, né? Inclusive, passou muito tempo o Banco Master sendo notícia, mas sem ser o foco, porque realmente estava sendo muito protegido. E agora falando da questão de Flávio Bolsonaro, certo? Por Flávio Bolsonaro, o candidato natural seria Bolsonaro. Pai, Jair Messias Bolsonaro. Está inelegível. Depois, o candidato natural, e que era o sondado em todas as pesquisas, Flávio não era sondado. Quem era sondado era a mulher de Bolsonaro, Michele. Se vocês lembram. Seria Tarcísio. Porque Tarcísio tem uma baixa rejeição e uma quantidade de votos que seria, no mínimo, a de Bolsonaro. E aí, o que foi que aconteceu? Parece que tudo indica que Bolsonaro e a esposa dele não são tão próximos assim, né? Ele pegou e escolheu Flávio. Porque Carlos Bolsonaro, que é o mais novo, é o doido, né? Doido tal, é o cara que trabalha inventando mentiras, tal, tudo mais. Eduardo Bolsonaro, Bananinha, era o cara mais, assim, menos ligado a escândalos, era um cara que foi um deputado normal, passou a ser fascista, assim, desse jeito, depois realmente da eleição do pai e tal, tudo mais, mas assim, era a pessoa mais organizada, só que Flávio era o ladrão. Assim, tipo, Bolsonaro, o pai é doido ladrão, e os filhos dele são uns doidos são ladrão, e outros são doidos são ladrão. O Eduardo é doido. Eduardo é meio doido. Eduardo é doido e o Flávio Bolsonaro é o ladrão. E Flávio Bolsonaro é o ladrão. E o Bolsonaro é os dois juntos, ladrão e doido. Flávio Bolsonaro surge nacionalmente depois da eleição do pai, porque na eleição do pai ele não ficou tão famoso quanto Carlos. Ele surge no esquema de rachadinha, que rachadinha é você pegar o salário dos funcionários seus e trazer para você. E depois ele depositava tudo, né, através de um miliciano chamado... Alguém lembra o nome do miliciano? Através de um miliciano, trabalhava para ele no assessor. Depositava em dinheiro na conta do próprio Flávio Bolsonaro.
Quando foi em seguida, descobriu-se que ele lavava dinheiro numa loja de chocolate de shopping, Cacau Show. Ele tinha uma franquia de shopping. E aí, em um dos anos, no mês de abril, teve menos vendas do que na média dos outros meses, que é o mês da Páscoa, que é para ser o contrário. Muitas dessas franquias são feitas só para lavar dinheiro. E recentemente, ele, de um dinheiro que não era declarado de ter em casa, ele comprou uma mansão de 6 milhões de reais. Ah, um deputado pode comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Não pode. Não pode não, que ele ganha 20 mil reais, certo? Dizem que foi à vista, né? E foi à vista, tal, tudo mais. E agora ele aparece, né? Esse povo que é ladrão, inventa tudo para arrumar dinheiro. Vai ser uma boa ideia. Vamos fazer um filme da história do cara que eu acho que é meu líder, Bolsonaro. E vamos captar um recurso. Aí os caras captam. Se só com o Vorcara eles captaram 61 milhões. E com isso, financiando quem? Para quem? Para onde é que vai 60 milhões? Para financiar a candidatura de extrema-direita, fascista aqui no Brasil. Para financiar a permanência de Bananinha lá nos Estados Unidos. Para financiar essas fake news, gabinete do ódio, tal, tudo mais. E assim, e para auto-enriquecer, né? Que é uma coisa que não dá para casos raros, né? Como o Palocci, né? Que teve contra ele a acusação de enriquecer, né? De ser preso e tal, foi provado. E Zé Disseu, por exemplo, é o maior caso dos PT, assim, que eles são acusados até de desviar o dinheiro, mas não de enriquecer. E a gente vê a família Bolsonaro enriquecendo. Pois é. Então aí o candidato natural, caso o Flávio Bolsonaro não seja candidato, né? Porque parece que vai dar um problema, vamos ver nas pesquisas aí, né? Vai ser o governador de São Paulo, é isso? Então, aí fica em xeque a candidatura de Flávio, a gente vai ficar esperando a pesquisa semana que vem. A gente está na questão do empate técnico, uma tendência de crescimento de Flávio Bolsonaro, a eleição está empatada nesse momento. E assim, vamos ver os impactos maiores, né? Quem seria o candidato, então, na tua opinião? Bicho... Tá difícil, né, o xadrez? Michele. Michele. Assim, porque eu acho que, como diria o Dororico Paraguaçu, oxente, não é cargo de confiança, quem é mais de confiança do que a família? Do que o nosso familiar, né? E Tarcísio não vai abrir mão de São Paulo, né? Porque praticamente tá ganho por lá. Lá, se ele for candidato à presidência... Lá em São Paulo a gente tem a candidatura de Haddad, certo? Agora, veja só, aí voltando para Vorcara, ele está no processo de delação. Quando foi no começo, começar a falar de delação, eu comecei a achar estranho, porque ele não é o chefe. O chefe é para ser delatado, tipo assim, tá ligado? Assim, pela lógica, né, da lei de licitação, da delação premiada, você tem que provar que faz parte de uma organização criminosa, entregar alguém acima de você, e depois você ganha benefícios, fica livre e tal, tudo mais. E o que foi que aconteceu? Ele entregou a delação na sexta, eu acho que foi assim. Na segunda prenderam Ciro Nogueira. Quando foram ver na delação, não estava Ciro Nogueira lá. Aí foi tipo uma prova, né? Então a mídia está dizendo, é uma prova de que a Polícia Federal sabe muito. Se ele quiser fazer uma delação, vai ter que ser bem feita. Aí tipo, quem é o chefe de um bilionário? A pergunta fica essa. Quem é um cara... Será que ele pode acusar algum grupo, alguma pessoa de ser uma... Pois é, alguém de fora, pode ser. Um capital estrangeiro. Fica esse mistério, a gente acompanha mais nas próximas semanas. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho que vai dar uma bagunçada grande aí no cenário eleitoral de 2026. Mas eu espero que Lula dê uma subida agora. E eu achei muito bom assim a forma que a campanha de Lula tem tratado essa questão aí, que é expondo, que é falando, né? Porque parecia que a campanha de Lula estava um pouco acuada no começo, né? Massa foi a fala de Lula. Ah, isso não é comigo não, isso é com a polícia. Pois é, Lula... Olha, as minhas expectativas é que Lula vai crescer. Flávio Bolsonaro está aparecendo aí em empate técnico, mas porém está aparecendo nesses escândalos. E acredito que na campanha,
quando começar os... Tu acha que Flávio Bolsonaro vai para os debates? Será que ele vai? Porque nos debates eu acho que ele para Lula bota ele no bolso. Pois é, teve um debate no Rio de Janeiro que deu problema pra ele, né? Eu acho que ele vai sim. Eu acho que ele vai sim. Pronto, espero que vá, porque eu acho que ele vai passar vexame, viu? É. Que o Lulinha é desenrolado. Nosso velho é foda, é o cara. Bota o retrato do velho de novo lá, né? Não? Bota o veterano do V. E agora mandando um alô especial para Felipe Cabral e Dr. Esmeraldo Júnior, estão acompanhando aqui nosso programa ao vivo. E aí, rapaz? Aí, como é que fica? O cara anda com bilionário e anda com miliciano. Ziliano. E Clodoaldo, assim, que tipo de gente é essa que a gente tá lidando, assim, no Brasil? Ué, é assim. Só queria também mandar um alô aí, porque eu esqueci, na época que eu falei do conselho pra Mazé, rapaz. Mazé do Gorro do Sofá. Uma conselheira aguerrida que participou aqui do programa Deu aqui show. comigo. E um abraço aí, Mazé. Depois você não estiver assistindo agora, mas eu vou fazer questão de mandar o link pra você ver o programa da gente, do Sábado Total, do dia 16 de maio de 2026. E é isso aí. Pois é, né? Então, os multimilionários eles têm que zelar pelo interesse deles, né? Não é do interesse deles que a esquerda vença a eleição, né? Se a esquerda vencer a eleição, talvez o ganho real para o trabalhador vai ser maior do que eles gostariam, né? Então, eles gostariam de mais lucro mesmo. Então, tá dentro da lógica deles, né? Mas aí, que não esteja dentro da lógica do povo brasileiro, votar nesse tipo de gente que só pensa nos próprios interesses. E veja só, a milícia, como todo mundo sabe, no Rio de Janeiro, são grupos armados, oriundos de forças policiais, que extorquem o território o qual dominam, obrigam as pessoas a votar em determinados votos. E Bolsonaro, a família Bolsonaro, passaram a vida elogiando e tendo voto nessas comunidades. Preconceituosos, certo? Não acham que homens e mulheres têm os mesmos direitos. Disse que Bolsonaro pai já disse que deu uma falha, foi uma falhada que ele deu quando fez a filha mulher, certo? Foi uma fraquejada. Uma fraquejada. Enfim, disse que o filho dele não correria risco de casar com a pessoa LGBT, como se fosse um perigo. Então, já passei por milícia, preconceito e rico. Essa é a definição de fascismo. Uma ideia de uma sociedade hierarquizada, onde os melhores ficam em cima, os piores ficam embaixo, através da força. Os que ficam embaixo, inclusive aqueles que sofrem preconceitos. E os ricos, que é o grande objetivo do fascismo, é tirar o direito desses. Você finge que é preconceituoso. Às vezes o cara da extrema-direita nem é preconceituoso. Mas ele tem que ser para poder efetuar a pauta dos ricos. E aí, quando vem Forcaro pode ser que eles tentem aqui com a venda. Não seja racista, não seja homofóbico, não seja gente fina nenhuma. Mas o interesse dele está no dinheiro. E para ele ter dinheiro, ele precisa do político. E o político precisa de zoada. E a zoada que eles fazem é essa. Falta de proposta. Pois é, e as últimas pesquisas aí que saíram, teve a pesquisa, eu estava dando uma olhadinha aqui, da Vox, que foi efetuada entre os dias 9 e 12 de maio, ou seja, semana passada, né? Sim, Um pouco antes, então, desse escândalo, ou não? Sim. Né? Então, já dava uma vitória de 3% acima de Lula, de Flávio Bolsonaro. 43,8% para Flávio Bolsonaro, 40,2% para Lula. Tu pode ver as duas últimas datas, Folha? Então, vamos lá. Ih, rapaz, aqui, Datafolha. Datafolha foi entre os dias 7 e 9 de abril, aqui tá aparecendo a última. Será que teve alguma depois? Eu acho que não, acho que vai sair essa semana, talvez, né? E nela, Flávio Bolsonaro também estava ganhando. Não teve mais 1%. Não teve. Ainda não, mas tá pra sair, eu acho que vai ser. Pois é, gente, vamos virar esse jogo. Vamos virar. Certo, que a gente tem que caminhar para frente. 4 anos de crescimento no PIB, 4 anos sem ódio, 4 anos de organização, 4 anos de polidez. Parabéns ao nosso presidente Lula. E vamos fazer nossas falas finais para encerrar
encerrar mesmo o Sábado Total. Hoje não terá a parte 3. Infelizmente a companheira Luana está doente, não pôde vir, estamos encerrando por aqui. Pois é, Wagner também está doente. Um abraço para Wagner aí de casa, melhoras. Bora, Wagner, não se levanta! Melhoras. E eu queria agradecer mais uma vez, assim, pela confiança de Everton, o idealizador do Sábado Total, né, por eu estar aqui mais uma vez, né, dessa vez nessa nova função aí, tomara que eu tenha cumprido bem. E muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta aqui e vai ser melhor do que hoje ainda. E bem-vindo, Vinícius, né, pela primeira Tá aprovado. vez aqui. Tá Marcos aprovado. Vinícius. Marcos Vinícius. Desculpa, eu sempre chamo ele de Vinícius. É porque a gente convive direto, né, Vinícius? É. Né, Marcos Vinícius? Eu quero agradecer aqui a vocês a oportunidade. Vim aqui com a intenção de participar e fazer, como eu disse, aí, um estágio, né, para ver. Porque Tá aprovado. tamo junto aí. A gente é amigo, a gente é parceiro, a gente vota e torce pelo mesmo partido, a gente tem a ideologia de esquerda. E vou dizer a vocês que o sábado que eu puder estar aqui, eu vou comparecer. E tamo junto. Um abraço para todos aí. Obrigado a todos que assistiram. E os que vão ver aí nos cortes aí, que sempre está rolando no Instagram, é muito bem visualizado. E dizer também ao pessoal do comércio que invista, ajude aí a patrocinar o programa, porque tem muito conteúdo e vocês vão ter a marca aí de vocês divulgada e vai ser muito bom para o comércio e também para o programa aqui, que vai continuar perfeitamente. Um abraço a todos e é o que eu tenho para dizer hoje. Então, gente, como não temos convidado da semana, vou ficar com a mensagem para a juventude. A mensagem para a juventude é o seguinte: todo mundo sabe mexer na internet. A mensagem para a juventude é a seguinte: hoje todos nós temos acesso à internet, dá para a gente fazer muitas coisas legais, tal, tudo mais. Mas tem coisas que dá para você constatar também na internet. Pesquise os números econômicos do governo Lula, do governo Bolsonaro, dos governos Dilma, dos primeiros governos Lula, desde lá de FHC. Descubra quando foi que os mais pobres, porque a nossa cidade é uma cidade de 99% pobre. Onde, quem foi que mais mudou? Não deixe se influenciar por brincadeirinha na internet, por videozinho de inteligência artificial. Pesquise você mesmo, forme sua opinião, assista o Sábado Total, mande aí pra gente a sua dúvida pelo Instagram, é só procurar Sábado Total que você acha. E seja livre, tenha sua vontade livre e pense que o futuro é para vocês. É para nós, sou jovem também, eu quero viver num mundo que cresce, que melhora, que tem mais direitos, que tem mais flexibilidade e que seja mais fácil. Um beijo para todo mundo, até a próxima semana, até sábado, e o Sábado Total está assim.